Olá, tudo bem com vocês? Hoje estamos iniciando mais uma semana. Vamos pegar o nosso livro 4, abrir na página 248, hoje, dia 13/7/2020. A nossa primeira aula será de História, que traz como tema o artesanato indígena, tá certo? Como nós vamos falar um pouquinho sobre o artesanato indígena, gente, vocês vão conhecer o quanto é rico a questão que se refere a artesanato, né? Muitas vezes nós que moramos na cidade pensamos que o artesanato é só aquelas belíssimas peças que nós encontramos nas lojas aqui no centro da cidade. Mas nunca pensamos, né, e nem imaginamos que também podem vir das culturas indígenas. Belíssimas peças feitas do artesanato, que são feitas de palhas, de madeira, de cipó, tá? De folhas, de sementes. Então nós vamos conhecer um pouquinho sobre a cultura, né, em relação ao artesanato dos indígenas, o quanto é rico o artesanato indígena, o quanto ele é valorizado, né? Tem muitas aldeias que exportam todo o seu artesanato, feito tanto aqueles que são feitos em cipó e palhas, quanto aqueles feitos de barro. As panelas de barro, por exemplo, hoje são muito procuradas pelas grandes cozinhas, porque vocês não têm noção o quanto é delicioso uma comida feita na panela de barro. A mamãe e o papai que estiver assistindo esse vídeo vai saber do que eu estou falando, porque com certeza já devem ter experimentado a culinária feita nessas panelas, tá certo? Então vamos pegar o livro de vocês e abrir a página 248. A arte indígena é muito rica, como eu acabei de falar. Ela deixa transparecer sentimentos e sensibilidade por meio dos trabalhos feitos em cerâmicas e cestário e adornos. O artesanato indígena no Brasil não ocorre de uma hora para outra. Pelo contrário, ele foi se desenvolvendo ao longo dos anos, inspirado nos acontecimentos diários e nos ritmos cerimoniais. Os objetos, as pinturas e os enfeites foram fabricados e introduzidos no dia a dia conforme a necessidade, seja no momento da espiritualidade, seja no trabalho doméstico. Dessa forma, cada comunidade tem o seu estilo para ampliar a sua arte, tornando-a diversa das demais. Ou seja, cada aldeia tem a sua cultura, tem o seu artesanato diferenciado. É igual à pintura corporal. Cada comunidade adota um estilo de pintura, um formato de desenho que eles usam no corpo. E nós vimos que aquelas pinturas feitas no corpo, muitas vezes é uma forma de se proteger, né, dos insetos, do sol e dos animais, tá certo? A principal função do artesanato é, sobretudo, a comunicação. Por meio dela, cada trabalho e cada obra representa uma função específica muito bem definida, que é compartilhada por todos dentro da comunidade. No momento em que eles estão trabalhando ali o artesanato, na hora que estão formando o artesanato, desenvolvendo, todos estão envolvidos, desde a hora em que eles vão para a mata retirar a matéria-prima até o momento na hora da transformação dos objetos. Todos eles são muito unidos. A comunidade indígena trabalha em conjunto, onde um está sempre ajudando o outro, tá bom? Então eles acabam se envolvendo, trocando ideias e ali fica um ambiente harmonioso entre eles. Então, dessa forma, a cerâmica, as máscaras, a pintura corporal, a cestaria e a plumagem integram a arte indígena de forma geral. Não vamos esquecer também que eles usam penas de animais. Quando eles matam um animal, uma ave, por exemplo, eles retiram toda a sua pena e já guarda para a fabricação dos cocais.
tá? De pulseiras e de colares. Então, vamos conhecer agora cada uma dessas artes. A cerâmica, por exemplo, é um exemplo de arte que não está presente em todas as comunidades indígenas. Não são todas as comunidades indígenas que trabalham com a cerâmica, tá? Como eu falei, cada comunidade tem a sua forma de trabalhar e o seu artesanato, né, diferenciado. Então, ela é produzida principalmente pelas mulheres que criam potes, jarros, vasos e esculturas, e para deixá-los mais bonitos, costumam pintá-los. Ou seja, os artesanatos feitos de cerâmicas geralmente são produzidos pelas mulheres e feito com toda delicadeza. Elas depois, para finalizar, usam uma pintura e tudo muito artesanal, tá? Acredita-se que a cerâmica marajoara, que tem esse nome por causa do local de origem, Ilha do Marajó, no estado do Pará, foi a primeira arte de cerâmica brasileira e suas obras são conhecidas até no exterior, porque eles produzem essas obras e essas obras são vendidas no exterior, nos Estados Unidos, né, em vários outros países. E o cestário. Os cestários são utilizados em casa, na manutenção e no transporte de alimentos. São mais usados pelas mulheres que desenvolvem variadas formas de trançados e em diferentes formatos. Também é um artesanato muito desenvolvido pelas mulheres. Não deixa de ser feito pelos homens, mas a grande maioria é feita pelas mulheres, tá? É um artesanato utilizado para colocar alimentos, para levar, para transportar de um lugar para outro. Nós, nas cidades, usamos esses cestários para colocar na mesa, muitas vezes para enfeitar a mesa com frutas em cima, não é? Se vocês observarem algumas cenas de novela ou algumas casas que vocês frequentam, vocês vão se deparar com alguns desses objetos que estão ali na forma para quê? Para decorar o ambiente. E a plumagem? As plumas são utilizadas nos rituais e são colocadas diretamente no próprio corpo. Elas servem também para enfeitar máscaras, colares, braceletes, brincos, pulseiras e cocares, feitos de penas e de caudas de aves. Na maioria das comunidades, são os homens que desenvolvem a arte plumária. Essa arte passa por um ritmo, tá? por um ritual, perdão. Primeiro a caça, depois o tingimento, a chamada tapiranga, e por último o corte nas formas desejadas e na manutenção. Ou seja, quando se refere à plumagem, quem trabalha mais com esse material são os homens, porque tem todo um processo, desde a ida para a caça até o momento do recorte adequado para utilizar essas penas, tá? Na comunidade que não necessariamente caçam os animais para fazer artes plumária, elas esperam que os animais morram naturalmente ou usam plumas de animais que caçam para se alimentar. Como eu havia falado no início, quando eles matam as aves, né, para se alimentar, e das penas eles utilizam para fazer o artesanato. Pintura corporal é usada em certos rituais de acordo com a cerimônia e a idade. Perdão, eu pulei aqui. A pintura corporal, ela é usada em certos rituais e de acordo com o gênero e a idade. Sua finalidade é indicar os grupos sociais ou a função de cada indivíduo na comunidade. As tintas utilizadas nessa arte são geralmente naturais, tá? Nada artificial, tudo é tirado da natureza, tá bom? Então, ou seja, são extraídas de plantas e frutos, como o vermelho, né, das sementes de urucum, e o azul escuro do genipapo. Ou seja, eles utilizam as tintas retiradas de frutas e de aves ou de árvores da floresta mesmo. É tudo muito natural que eles usam, nada é artificial, tá certo? Além dessas cores, ainda há o branco, que é obtido do calcário,
e o preto, oriundo do pó do carvão. E as máscaras são feitas de cascas de árvores ou de outros materiais, como palha, e podem ser enfeitadas com plumagem. Elas são utilizadas em cerimônias, no momento das danças, com o objetivo de afastar os maus espíritos. As máscaras grandes, feitas com palhas compridas, que chegam a cobrir o corpo inteiro dos indígenas. Cada povo indígena tem uma forma de produzir o seu artesanato, que se transforma em belas artes e é passada dos mais velhos para os mais jovens, mantendo assim as características únicas de cada povo. Hoje, o artesanato é utilizado como uma importante fonte de renda para algumas comunidades, tá certo? Os mais velhos sempre costumam passar o que sabem, o que aprendeu para os mais jovens, para que se um dia chegarem a faltar na comunidade, esse aprendizado já está se espalhando, ou seja, se multiplicando em meio a toda a comunidade indígena. Então, eles sempre costumam repassar o que aprendem ao restante da comunidade, aos filhos, aos sobrinhos, aos mais jovens, tá certo? E lá no exercício de aplicação, nós temos a arte indígena pode ser aplicada principalmente em quê? Em pintura corporal, cerâmica, plumagem ou cestos trançados. Cerâmicas, máscaras e joias. Máscaras, joias, cestos trançados ou joias, máscaras, plumagens e cerâmicas. Então, vocês vão marcar somente as respostas que correspondem à pergunta. Na questão número 2, complete o texto a seguir usando as palavras do quadro. Vocês vão observar as palavras que estão dentro do quadro para poder completar o texto que está abaixo, tá certo? Espero que vocês observem com bastante atenção para ter certeza do que vocês irão colocar nos espaços para completar esse pequeno texto, tá certo, meus amores? E mais abaixo nós temos o exercício proposto, que é somente a questão número 3, que está na página 251. Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, né, sobre a arte indígena, e eu aguardo vocês na nossa próxima aula. Um forte abraço a todos!